E aí pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Eduardo, estamos aqui hoje para mais uma disciplina de métodos de estudo bíblico do Antigo Testamento. A nossa proposta é a aula prática, ok? Então assim, embora você tenha lá no livro os conceitos e os métodos bem detalhadinhos, nós vamos tentar aqui tornar a coisa mais fácil e ajudar você a fazer isso aí na prática, ok? Então acompanha comigo aí nos slides. Então nós vamos fazer a abordagem do método semiodiscursivo, ok? O método semiodiscursivo, só para lembrar um pouquinho, né, é aquele que nós temos trabalhado já na disciplina de métodos de interpretação bíblica. Se você está começando agora, você vai ter aí no primeiro capítulo do livro um resumo do método para te ajudar então a fazer a abordagem e a gente aqui, claro, na aula prática, guiando você aí, tá? Então aqui, antes de nós começarmos, eu quero que você siga para mim nesse slide. Eu fiz aqui uma pequena dica de leitura contextual da Bíblia, onde eu tento apresentar o todo para você. Então, quando você for ler a Bíblia, você tem que ter na mente que existem aí hoje, provavelmente aqui nós podemos citar 4 grandes períodos, tá? Que é o quê? Os profetas, a monarquia, os sacerdotes e os sábios. Além de períodos, são mais pensamentos, tá? Ideias, visões, teologias. Então, os profetas, eles trazem o quê? A defesa do povo como sua principal linha. Então você tem ali os profetas de Amós a Naum, eles cobrem aí de 740 a 600 a.C. A monarquia, que está antes dos profetas, que cobre aí de 1000 a 600 a.C. Tá? Então os principais textos que trazem a visão da monarquia: Deuteronômio, Samuel, Reis, Juízes e Josué. Nesses textos aparece muito essa leitura do direito do rei, direito do Estado, de Israel como nação, né? A ideia da unificação, o poder do rei é a grande ênfase desses textos. Após o exílio, então, vai haver o que? A queda das monarquias, o início do judaísmo como religião, que nós conhecemos até hoje. O povo hebreu é deportado, o povo judeu é deportado. Lá no exílio eles formam o judaísmo e voltam com o judaísmo estabelecido e restauram a nação judaica no retorno do exílio. Nesse período, então, o papel do rei é um papel muito, muito fraco, o governador. Quem manda mesmo é o sacerdote. Então o papel dos sacerdotes vai crescer muito, e você vai ter a ênfase do sacerdote, que é a defesa do templo. Então, primeiro aqui da Deuteronômio, Samuel, Reis, Juízes e Josué, você está vendo aí no slide, né? Eu só fiz uma duplicação aqui do período da monarquia, que é para entender que os ideais da monarquia ainda aparecem nos sacerdotes, tá? Embora não seja a ênfase maior. Nos sacerdotes, a ênfase maior é a defesa do templo, que vai estar principalmente aí no Pentateuco, Esdras, Ageu, Zacarias, Malaquias, Esdras, Neemias, Crônicas. Esses textos trazem principal a ênfase dos sacerdotes. E por último, o período dos sábios, que são a ênfase maior nos valores culturais, que é de Salmos a Lamentações, né? Lamentações é um texto meio dúbio, né? Então não sabe se ele está aqui, ou se ele está na monarquia, ou se ele está nos profetas. É um texto difícil de situar. A gente coloca com sabedoria para entender que ele é esse texto já de maior elasticidade. Tirando ele, que é um período mais antigo, os outros textos aí representam o período de 400, 350 até o ano 70 depois de Cristo, é onde esses textos ganham essa forma final aí no povo hebreu. Quando a gente fala texto em forma final, é que não era texto quando surgiu, né? Quando vai surgir os Salmos, né, ou Provérbios, não surge como um livro. Eles vão surgindo e lá na frente eles vão ser reunidos e virar um livro. Mas no começo eles são peças soltas. Então a gente coloca aqui mais ou menos a data onde eles são reunidos e se tornam um livro e começam a impactar o povo. Tá? Outro detalhe que você precisa entender é que são separados porque não são totalmente coerentes. Então os profetas não concordam em tudo com a monarquia, assim como a monarquia discorda dos profetas. Os profetas também questionam e discordam dos sacerdotes, e isso é mútuo. Então quando você lê a Bíblia, você tem que perceber que o pensamento e teologia dos profetas é diferente da monarquia e diferente dos sacerdotes. Profetas defendem o povo, a monarquia defende o rei e o sacerdote defende o templo. Há exceções, é claro. É capaz que você encontre nos profetas textos de defesa da monarquia, nos sacerdotes textos de defesa do povo, mas no geral, e essa que é a ideia de um gráfico,
é generalizar para que você possa ter uma visão do todo. No geral, são essas linhas. E você ter elas em mente vai te ajudar a interpretar o texto bíblico. Outro detalhe é entender as dominações do povo, porque cada dominação trouxe problemas particulares, questionamentos e crises particulares que resultaram em novas teologias. Ok? Então é preciso você ter isso em mente. Ah tá, estou falando aqui teologia, só uma nota. Não estou falando teologia sistemática, tá? Tira isso da cabeça. Quando a gente fala teologia, eu estou querendo dizer a visão que determinado profeta tem sobre Deus. A visão que determinado livro bíblico ou escritor tem sobre Deus. Então o que eu estou dizendo é que nos profetas você tem uma visão sobre Deus. É o Deus que cuida do povo. Na monarquia você tem outra visão sobre Deus. É o Deus que cuida do Estado, que elegeu o rei como seu filho e governante supremo. No sacerdote você tem outra visão de Deus. É o Deus santo que cuida do templo, que exige santidade, que condena os pecadores. E nos sábios você tem outra visão de Deus. É o Deus da sabedoria, que aquelas pessoas que têm uma vida, que seguem a Deus, são as sábias, são essas as abençoadas. Então em cada grupo tem uma visão de Deus diferente. Cada grupo tem uma ideia de salvação diferente, tem ideia de pecado diferente. Então isso é teologia de cada grupo, de cada época, de cada contexto. Tá? E isso aí você só vai aprender lendo o texto bíblico e tentando pegar detalhes, como cada autor e como cada livro cita Deus, o pecado, a salvação e outros temas, outros discursos, para ficar mais fácil, importantes aí do povo hebreu. Então, nossa aula, vamos entrar na janela. Eu separei um texto aqui para vocês, vamos entrar na nossa aula já. Não na janela, né, mas na nossa aula já. Eu preparei um texto aqui para vocês nos profetas. Então, para ficar fácil, o que a gente vai fazer? Nós vamos estudar alguns textos nos profetas, na monarquia, nos sacerdotes e nos sábios. Então, ao mesmo tempo que você vai estudar métodos de estudo bíblico, a gente vai tentar pegar um texto em cada época, pelo menos, contextualizar, para que você possa então ter essa visão do todo aí. Tá? Então, o primeiro grupo é os profetas. E eu separei para vocês, então, aqui um texto de Amós. Tá? Um texto de Amós. Separei vários. Separei um texto de Amós, um de Oséias, dois de Oséias, né? Um de Miqueias, um de Isaías e um de Jeremias. Eu até acredito que dos profetas, é provável que o Jeremias aqui que seja um dos textos mais contundentes e mais fortes aí na leitura contra a monarquia. Então vamos, em vez de Amós, vamos tentar abordar aqui Jeremias. É Jeremias 7, dos versos 3 a 8, acompanha comigo aí no slide. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: emendai vossos caminhos e vossas obras, e eu vos farei habitar neste lugar. Não confieis em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas, se deveras emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveras praticardes a justiça, cada um com o próximo, se não oprimir o estrangeiro e o órfão e a viúva, e nem derramar sangue inocente neste lugar, nem andardes após outros deuses para vosso próprio mal, eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, para que nada vos aproveita. Ele continua, até o capítulo 7 inteiro de Jeremias, é uma fantástica crítica. É provavelmente depois desse narrativa do capítulo 7 que Jeremias é jogado no poço. Tá? Também, para tanto, né, um texto tão forte desse daqui. Contexto, vamos lá. Queda de Jerusalém. Exílio judaico. Jeremias estava ali às portas da invasão e dominação babilônica. Tá? O que acontece então com a Babilônia crescendo e já dominando e saqueando e oprimindo os povos vizinhos e nas portas de Jerusalém? Uma crise de fé. O povo começa então a duvidar se Deus realmente vai protegê-los da Babilônia. E no meio dessa situação surgem as teologias falsas que Jeremias está apontando aqui, que estão dizendo que pelo fato do povo ter o templo do Senhor, veja só, como o povo tem ali a Arca da Aliança, então quando eles têm a Arca da Aliança, o templo do Senhor, nenhum mal vai nos acontecer. Que? Jeremias está falando, gente, acorda.
Vocês que não mudam de vida não, que vocês vão ver se vocês não vão tudo deportado. Ok? Contexto. Então, queda de Jerusalém e crise na fé do povo. Junto da queda de Jerusalém e crise na fé, você poderia colocar mais um item aí que eu não coloquei, que é a escassez. Sempre em época de guerra, sítio, sofrimento, a escassez financeira é uma delas, é uma das crises principais. Com ela, então, a violência para com os mais fracos, a violência para com aqueles menos favorecidos, que são os mais atingidos nessas situações. Primeiro ponto, então, na leitura bíblica é essa, você olhar o texto e tentar procurar as notas do texto que indiquem o contexto. Então aqui no texto você vê essas, se você procurar, você vai encontrar algumas notas, né? Então ele vai falar aqui que eles têm que mudar de caminho, não confiar nas palavras falsas, tal. Ele vai falar para não oprimir o estrangeiro, a viúva, e para não confiar em palavras falsas, essa é a tônica. Se o professor não tem aí nesse texto uma informação clara da queda de Jerusalém, ou da crise da fé até aparece, de tanto que ele está falando da dificuldade de confiar. Mas você pode olhar os contextos e ir voltando os capítulos, ou ir adiantando os capítulos, que você vai encontrar então textos que indiquem a dominação da Babilônia e a queda de Jerusalém. Então é isso que você faz. Você lê um texto, quando você não encontrar informações no texto imediato que te tragam notas sobre contexto, você pode voltar um capítulo, 2, ou ir para frente 1 ou 2, e tentar localizar então informações mais exatas sobre o contexto. Feito isso, você quer aprofundar mais ainda no contexto, o que você vai fazer? Um livro de história de Israel, e vai procurar então contexto na época de Jeremias. Ou você vai pegar um comentário bíblico e vai fazer uma análise na história do comentário bíblico. Eu não recomendo ir direto para o comentário bíblico, senão não aprende. Você quer aprender mesmo a Bíblia? Ficar bom de texto bíblico? Fuja de comentário. Então você vai pegar os seus comentários todos que você tem em casa, enrola uma corda neles e coloca debaixo da cama, põe no porão. Só vai voltar a mexer no comentário depois que você terminar as matérias de Bíblia. Por quê? Porque senão vira uma muleta e em vez de você aprender e desenvolver, você sempre vai no comentário, nunca aprende, nunca desenvolve. O ideal é, pega o texto primeiro e trabalha nele, leia o texto bíblico. Procura notar no texto bíblico os elementos que indicam história, os elementos que indicam geografia, elementos que indicam contexto. E aí você vai pegar esses elementos que você separou e vai pesquisar. E aí, pesquisar em livros de história primeiro, arqueologia, geografia. E depois, por último, em comentários que vão te dar alguma coisa a mais sobre isso. Ok? Fechamos o contexto? Segunda parte, então, em duas fases, o método Sabatier, primeira fase, que é o contexto, segunda fase, que são aí as dimensões, né? E nós vamos então entrar aí já na segunda fase, que é a fase final. E então eu vou resumir toda ela em um termo, que é discurso. Tá? É bem fácil. Procurar você olhar o texto bíblico e identificar no texto quais são os discursos que aparecem. Você, professor, o que é um discurso? Bem simples. Discurso é uma ideia que se desenvolve. Curso, discurso, é aquilo que se desenvolve, se desenrola. Então você vai procurar o discurso, a ideia que se desenrola no texto. Qual é a ideia que se desenrola no texto? Uma forma de você encontrar essa ideia é você procurar palavras, ideias opostas, que se ampliam. Então, por exemplo, no texto ele fala de palavra falsa. A um ponto que ele fala de palavra falsa, embora o texto não traga direto, ele vai também trabalhar a ideia de palavra de Deus. Então, palavra falsa é palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. O texto fala de falsidade e de confiança. Tá? Embora ele não traga diretamente nem palavra de Deus e nem falsidade, é o percurso do texto. O texto quer tirar o povo da palavra falsa e levar o povo para a palavra de Deus. Quer tirar o povo do discurso de falsidade e levar para fazer um discurso de confiança. Ele quer tirar o povo do discurso de injustiça e fazer um discurso até a justiça. Ok? Então essa é a ideia das temas de discursividade. É encontrar um termo que explique no seu discurso a ideia do texto. Geralmente é uma palavra e o seu oposto. Isso aí ajuda bastante. Então aqui nesse texto, o principal termo que ele vai repetir algumas vezes é a falta de confiança.
ou a confiança em palavras falsas. Então aí você tem palavra falsa e a palavra de Deus, que está suposta aí como palavra verdadeira. E isso é importante, ainda que o texto não traga a segunda palavra muitas vezes é pressuposta. Porque é o caminho que o autor está querendo dar. Então o profeta quer, por meio desse texto, que o povo saia da palavra falsa e venha para a palavra de Deus. Que saia da injustiça e venha para a justiça. Que saia da confiança na falsidade e venha para a confiança no Senhor. Ok? Entendido isso, vamos olhar os discursos. Então, além desses termos aí que ele propõe para nós, nós vamos tentar achar quais são os principais discursos aí no texto. Um dos discursos do texto, geralmente os discursos, eles estão vinculados aos personagens. Então você vai ter quem aqui? Nós temos o Senhor, nós temos o Jeremias e nós temos o povo. No caso, o povo é o povo que vive dentro da cidadela, ou seja, a elite, reis, sacerdotes, é o povo que vive na cidadela. Não o povo ao redor da cidadela, que é o povo pobre, que está trabalhando na enxada, não. O objetivo de Jeremias é esse povo que vive dentro da cidadela de Jerusalém, que é a elite, que vive e trabalha em função da monarquia e dos sacerdotes. Então, quais são os discursos? Primeiro, há um discurso que Jeremias está afrontando, que é um discurso de manipulação do sagrado. Jeremias, então, está afrontando a manipulação do nome de Deus. Quando ele diz aqui, não confieis em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Então ele está falando assim que existe naquela época alguns discursos falando para o povo confiar no templo, que eles vão ser protegidos. Então ele afronta isso. Em contrapartida, o discurso do profeta é um discurso de defesa do povo. Então o profeta fala, não, Deus vai cuidar de vocês. E vai cumprir a promessa se, isso é legal em Jeremias, que ele coloca um condicional na aliança. Ele fala, Deus vai cuidar de vocês se emendarem os vossos caminhos, se cuidar do próximo, se não oprimir a viúva, a criança, se não derramar sangue inocente no templo. Ok? Então Jeremias coloca um discurso de defesa com condicionamento da promessa. E, ao mesmo tempo, isso é legal, Jeremias faz uma afronta à promessa. E olha o peito de Jeremias, eu gosto muito de Jeremias, né? Quando você vai estudar esse profeta, você fala, cara, esse cara tem muito peito. Pensa que é um rapazinho de 18 anos. Jeremias não é um senhor de idade, é um rapazinho de 18 anos, nem casou ainda. E ele vai chegar lá no templo e vai peitar todos os sacerdotes da sua época, com 30, 40 anos de ministério, e vai falar, vocês estão errados. Por isso que ele vem para o poço. O que esse moleque está fazendo aqui no templo, meu Deus do céu? Pegam ele e tacam ele no poço mesmo, sem dó nem piedade. Por quê? Porque ele vai dizer que eles estão errados porque estão oprimindo o povo. Olha só aí, olha, Jeremias está lá dentro, ele está vendo, ele conhece. E Jeremias vai criticar o que? A aliança. E é aí que Jeremias é muito forte. Que Jeremias pega então a ideia da aliança, que Deus daria aquela terra para eles, ele vai dizer aqui, assim diz o Senhor, emendai vossos caminhos, vossas obras, e aí eu vos farei habitar nesse lugar. Ou seja, a promessa da terra só vai ser cumprida se eles mudarem de vida. Em contrapartida, o sacerdote dizendo, não, gente, fica tranquilo. Nós temos o templo do Senhor, nenhum mal vai acontecer. Jeremias retoma. Tudo mentira. Não adianta vocês confiar nesses camaradas que estão falando templo do Senhor, não. Vocês têm que mudar de vida. Então pensa que discurso forte foi o de Jeremias. Isso é importante na análise do texto. Não analisar o texto calculista e friamente. Tenta entrar na história. Vivenciar a história. Participar do enredo, imaginar o que está acontecendo, perceber o que está acontecendo, sentir o que está acontecendo. Isso vai te ajudar muito mais. Tenta ouvir as vozes. Se imagina lá, dentro do templo, ali, os sacerdotes aqui de um lado, chegando Jeremias ali do outro, e já dando de dedo, falando que eles estão errados. Entendeu? Isso daí vai ajudar muito na hora de você pensar o discurso, pensar a análise do texto e interpretar esse texto. Ok? E ele faz então esse desfecho do texto aqui, novamente colocando a promessa, e aí eu vos farei habitar nesse lugar, na terra que eu dei a vossos pais. Ou seja, isso é legal em Jeremias, ele vai e coloca um condicionador na promessa. Vocês creem na promessa? Beleza, muda de vida não para ver se vocês vão ter a promessa. Muito forte, ele vai ali mostrar que eles estão errados. E sabe o que é o mais interessante?
eles vão ser deportados. Olha só, Jeremias não valia nada até então. Até então vai para o buraco esse camarada aí. Agora, quando as profecias de Jeremias se cumprem todas, ele se torna entre os judeus considerado o maior profeta da história dos judeus. Pode perguntar para qualquer judeu, qual é o maior profeta dos judeus? Jeremias. Sem dúvida, todos eles vão na tecla. Ninguém nem para pensar. É considerado o principal e maior profeta dos hebreus. E justamente por quê? Porque denunciou o erro, ainda que perdesse tudo, ainda que sofresse tudo, e manteve firme sua palavra aí. Ok? Seguindo então mais um pouquinho aqui, a aplicação. Como é que você vai aplicar esse texto? Como é que eu aplico esse texto, professor? Aí, a aplicação missional é, primeira coisa, cuidado com mensagem vazia, mensagem sem vida. Ok? O texto é um chamado para essas mensagens que falam do templo do Senhor, mas que não vivem com o Senhor. Ok? Amam o templo, mas não o Senhor. Amam as bênçãos, mas não aquilo que o Senhor pede. E o texto aí ele é bem enfático nessa linha. Deus não é manipulado por barganhas ou promessas vazias. Muda de vida não para ver. Então essa aí é a mensagem do texto. Ok? Então você, claro, isso que eu fiz aqui foi rapidinho, só um bate-bola, pegando o método e mostrando como é que você aplica ele, te dando dicas de uma forma mais simples de fazer isso aqui, sem se apegar muito àquela questão, a questão técnica. Perceber que essa questão técnica, ela acontece facilmente na prática, no dia a dia, quando você faz uma leitura, quando você imagina uma cena, quando você tem um diálogo com a pessoa do seu lado. A hermenêutica tem que ser uma coisa assim, fluida. Você olhou o texto, sentiu o texto, entrou dentro da história, percebeu quais são os elementos da história, percebeu qual é a crise da história, percebeu quais são os discursos da história, aí você faz a interpretação. Ok? Então, aí você pode praticar, é claro, deixei mais alguns textos aqui para que você possa fazer isso daí. Né? Então assim, deixa eu dar mais uma notinha aqui para você então, pegar um pouco melhor isso daqui. Vamos pegar aqui mais um texto aqui que eu separei, um texto menor, né? Aqui o Oséias 6,6, um verso só. Ah, professor, e essa questão de verso, quantos versos eu faço? Um capítulo, 10 versos, 2 versos? Gente, sim, você faz a quantidade de versos que você precisa. Quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu ia montar o estudo, teve estudo de eu fazer em 2 capítulos, 3 capítulos da Bíblia. Ficou com 10 pontos. Mas, conforme o tempo vai passando, aquilo que eu falei, você vai pesquisando, você vai aprofundando. Então hoje eu não consigo pregar mais de um versículo. Para mim um versículo tem tanto conteúdo, um versículo, mas tanto conteúdo que eu não consigo ir para 2. E tem vezes que às vezes eu pego meio versículo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Quando você está... A ideia é assim, não tem que se preocupar com quantidade de texto. Você tem que se preocupar com qualidade de pesquisa e profundidade da tua mensagem. Se com um verso só você consegue transmitir a mensagem principal e consegue atingir o povo, para que você vai encher de texto? Só para dizer que tem um monte? Não faça isso. Nós estamos numa época que excesso de texto dificulta o entendimento. E isso é verdade. Tá? Quanto menos texto, você tem a chance de ser mais claro e mais objetivo. Quanto mais textos, você vai levar mais tempo a explicar e vai correr mais risco de confundir as pessoas que estão te ouvindo. Então não é muito aconselhável. Então eu prefiro pouco texto. Um texto bem explicado é ótimo. Por exemplo, aqui você pega aqui, misericórdia quero e não sacrifícios. E conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Contexto? Aqui não dá, né? Você vai ler isso aqui, você não acha contexto aqui. Aquilo que eu falei, aí na hora de estudar, você vai olhar os capítulos para trás ou para frente, você vai descobrir o quê? Que ele está em véspera da queda da Samaria, que por causa da queda da Samaria, então, o povo está sofrendo, os sacerdotes e a monarquia começaram a explorar o povo, e o principal tema de Oséias é a prostituição. Provavelmente um culto de fertilidade que estava acontecendo, alguns textos de Oséias dão pista para a gente poder entender isso. Ok? Um contexto simples e rápido aí. Feito isso daqui, eu já sei a época, sei o sofrimento, sei o que está acontecendo. Então eu estou tentando entrar lá, mas o que fez o profeta dizer isso? Tentando entrar na mente dele. Então vamos tentando entrar na mente dele, perceber os discursos que ele está questionando e os discursos que ele está afirmando.
Então ele está aqui questionando um discurso de falta de misericórdia e excesso de sacrifício. Ok? Que era um discurso da época. O discurso da época era a bênção do Senhor. Você quer ser abençoado? Traz sacrifício, Deus te abençoa. Pronto. Só que o que acontece? Na época de sofrimento e de crise, eles estavam levando sacrifício, o povo estava passando fome. Então Deus quer sacrifício e o povo passando fome? Não tem sentido isso. O profeta está vendo, gente, vocês estão aí sacrificando boi e o povo está passando fome. Não tem sentido isso. Então misericórdia eu quero. Vai lá e partilha. Misericórdia do grego, do hebraico aí, resede, que é amor. Vai lá e divide com o teu irmão e não um monte de sacrifício. Não é isso que ele quer. Conhecimento de Deus mais do que holocausto. Conhecimento iada. Relacionamento íntimo com Deus. Muito mais do que holocaustos. Então o que estava acontecendo? Você vai ver em Isaías isso aqui também aparecendo e em Amós, uma prática de barganha com Deus. Então era mais ou menos assim, eu vou aí, faço sacrifício, Deus me abençoa, nenhum mal me acontece. Só que não estava vendo o relacionamento com Deus. E ele está mostrando que o relacionamento com Deus não acontece só com Deus, mas é mediado pelo próximo. Por isso misericórdia quero, e não sacrifícios. Ok? Então, quais são os termos aí do discurso? Da falta de misericórdia para a misericórdia. Dos sacrifícios para os sem sacrifícios. Do sem conhecimento de Deus para o conhecimento de Deus. Esse é o percurso que ele está querendo que seja desenvolvido. Da ausência de algo para a presença de algo. Quais são os discursos? Outros discursos que a gente pode abordar. Aqui. Abuso da vontade de Deus pelos sacerdotes. Que vendiam o perdão. Vendiam o perdão, professor? Claro. Gente, principal mercadoria do templo é o perdão. A pessoa ia lá para ser perdoada. Só que isso daí os profetas estavam vendo como algo errado. Violento, inclusive. Opressor. Ok? E o Novo Testamento rompe com isso aí, com todas as letras. Né? Quando Jesus chega lá e fala, ó, perdoa as pessoas sem cobrar nada na frente do templo. Isso cria uma baita crise. Provavelmente por isso os sacerdotes vão atrás de crucificar Jesus. Esse camarada vem perdoar pecado de graça aqui e acabar com o nosso negócio. Outra coisa, um discurso dos profetas crítico aos sacrifícios. Porque estavam entendendo que os sacrifícios era só um sistema que sustentava os sacerdotes. E não tinha nada a ver com Deus e com o povo. O Jeremias vai ver isso, Amós vai ver isso, Isaías vai ver isso, Oséias vai ver isso. Então não era uma coisa que o Novo Testamento aboliu. Já estava lá no Antigo Testamento sendo questionado por vários profetas. Outra coisa, superação da religião ritual pela religião moral. Olha, gente, Deus não quer que vocês façam um monte de ritual, Deus quer mudança de vida. Essa é a ideia. Ame o teu próximo, crie um relacionamento com Deus íntimo, e não ficar cheio de sacrifício e holocausto. Não é isso que Deus quer. Entende? Isso aqui é importante. O que Deus quer. Então havia ao mesmo tempo o discurso do sacerdote dizendo que Deus quer sacrifício, e ao mesmo tempo o discurso do profeta dizendo que Deus não quer sacrifício. E os dois discursos estão na Bíblia. Você vai pegar o discurso sacerdote dizendo que Deus quer sacrifício no Pentateuco, nos livros sacerdotais em geral. Deus quer sacrifício, senão Deus não abençoa. Os profetas, na contrapartida, estão dizendo que não, Deus não quer sacrifício. Deus quer mudança de vida. Ok? Então são duas linhas teológicas que estão na Bíblia ao mesmo tempo e se confrontam. E que na prática, no Antigo Testamento principalmente, os profetas sempre ficaram em segundo plano, os sacerdotes sempre ganharam e sempre o sacrifício superou a religião moral e a vida com Deus. No Segundo Testamento, a queda do templo acaba com essa leitura sacerdotal, e os evangelhos assumem, as cartas paulinas assumem, até as novas leituras judaicas assumem, com a ausência do sacrifício e mudança de vida, ética e moral como principal mensagem. Aplicação: os perigos da religião ritual. Pode falar sobre isso. Outra aplicação: Deus não faz barganha quanto ao perdão. Perdão é graça. Ok? E pode ir daí à frente. Entendeu? Isso daqui como é que você vai fazer? Contexto, estuda os discursos, dentro desses discursos, análise teológica, se caber, e
Aplicação bem simples, ok? Não precisa aquele floreio todo. É claro, o método todo método tem o seu objetivo. Se você for fazer um artigo acadêmico para ser publicado numa revista, aí você vai ter que seguir todo o rigor acadêmico, ok? Então há muita diferença entre o rigor acadêmico e aquilo que você vai apresentar na comunidade. Aqui hoje tentei mostrar para vocês como a gente usa o método para uma análise do texto para me aplicar na comunidade. Uma coisa mais simples, mais prática e mais objetiva. Ok, gente? Espero ter ajudado. Aí na próxima aula nós continuamos com o quê? Com a perspectiva para os sacerdotes. Então, ó, pega as tuas dúvidas, anota aí, manda para o Felipe, tá? Manda para a mediação, que a mediação manda para mim. Na próxima aula eu comento e começo a aula com vocês. Ok, gente? Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. EAD, o Unicesumado, meu jeito, no meu tempo, em qualquer